a gente falou eu acho que a gente podia falar, já que é final de ano, né? Aham. Desse sentimento que acontece no final do ano, dessa avaliação da nossa vida, que é meio, não sei se é com todo mundo, mas é meio geral, né? Você fazer um balanço chegando no final do ano, e isso pode gerar uma depressão, uma tristeza, Existe um mesmo desesperança. existe esse quadro, que é a depressão de final de ano, que é o Tem chamado, existe, se chama Christmas Blues. é por causa disso mesmo? É o final de um pessoas, ciclo? a pessoa, não, muitas vezes é muito em função da solidão. Há pessoas muito solitárias, a solidão é uma epidemia no mundo hoje, né? Teve a Inglaterra em 2018 criou o Ministério da Solidão, que durou somente um ano, mas que levantou dados muito interessantes. Depois, acho que foi 19 ou 20, o Japão cuidou de também designar alguém para cuidar da solidão. A solidão virou uma doença. As pessoas estão solitárias, excluídas, sobretudo os mais velhos. A Europa está cheia de velhos solitários se matando de solidão. Então, essa época de final de ano, como é uma época de confraternização, muita gente se dá conta que não tem ninguém, que está sozinho, ou se lembra das perdas que teve durante a vida e deprime. É realmente uma depressão sazonal que tende a começar no início de dezembro e passa quando vem janeiro. Então, é preciso que a gente comece, de fato, a olhar o quanto é que eu estou deixando o outro sozinho, mesmo o outro que está do meu lado. Porque muitas vezes eu não percebo o que é que o outro está sentindo, Sinais. o que é que o outro... Sinais. Quais sinais, Né? por exemplo, você pode destacar? Olha, um isolamento excessivo, né? Isso muito comum nos adolescentes. Eu conversava com pessoas do CVV, o Centro de Valorização da Vida, e o número de chamada de adolescentes para o CVV é muito alto. Garotos de 16 anos, de 15 anos, de 17 anos ligando desesperançados da vida. E parece que as famílias não estão olhando para isso. Então, se você tem alguém que está o tempo inteiro muito isolado, que não se comunica tanto, que começa a ter comportamentos que não tem habitualmente, preste atenção a isso. E, sobretudo, pare de prestar tanta atenção assim no seu sofrimento e vá prestar atenção no sofrimento alheio. Porque é curador. Porque é o que nos salva. Quando o canal chegou a 1 milhão de seguidores, e eu vou repetir isso agora porque a gente está fechando 2, eu, pessoa física, comprei 1 tonelada de alimento e fui distribuir na comunidade. Era a época da pandemia, foi uma equipe inteira, a gente distribuiu 1 tonelada de alimento na comunidade, foi uma coisa muito rica de se ver. Mas por que eu fiz isso? Porque eu queria fazer um vídeo de 3 minutinhos só e passar esse vídeo quando a gente fez 1 milhão, a live do 1 milhão de seguidores. Então eu passei esse vídeo e fiz um seguinte pedido às pessoas. Porque as pessoas me escrevem muito dizendo: o senhor me ajudou, eu lhe devo muito. Você me deve, então tá bom, tá na hora de pagar. Faça o seguinte, tá na hora de pagar. Somos 1 milhão, não somos? Então tá. Assista esse vídeo, olha, fiz isso. Faz o seguinte, só hoje. Faz um prato de comida. Só hoje. E entrega a primeira pessoa que você encontrar na rua, mas não apenas entregue. Chegue para a pessoa e diga: como é seu nome? Vilela? Pronto, Vilela, é porque eu me lembrei de você que eu estou lhe dando essa comida. Porque as pessoas precisam saber que elas são lembradas, as pessoas precisam ser visibilizadas. E isso foi uma vivência muito interessante para os seguidores, que me mandaram muitos e-mails dizendo: olha, que legal. O nome do meu era fulano, o nome do meu... E acho que o e-mail que mais marcou foi uma que escreveu dizendo: o nome do meu era fulano, ele ficou muito feliz com a comida que recebeu, mas ele não sabia mais rir. Ele não conseguia desaprende, porque a tristeza come a nossa humanidade. Então, você está achando sua vida ruim? Vai ajudar o outro. Está chorando? Vai enxugar a lágrima do outro. Transforme seu sofrimento em suor. Vá trabalhar pelo outro. Essa é a receita terapêutica do profeta Isaías no capítulo 58, quando se fala de substituir jejum, de passar fome, de não comer.
pelo jejum da solidariedade. Isso. Poxa. E aí Isaías 58 diz, Deus falando por Isaías, porventura o jejum que eu escolhi é que vocês não comam, que vocês botem pano de saco e cinza na cabeça, que vocês fiquem se curvando como um junco no verão, em sofreguidão e angústia. Não, esse não é o jejum que eu escolhi. O jejum que eu escolhi é que, ao invés de passarem fome, vocês dividam o pão com o faminto. O jejum que eu escolhi é que, ao invés de vocês entrarem numa autolimitação e alienação e se distraiam em nome de Deus em relação à vida, vocês abram a porta, saiam e vão ao encontro do seu semelhante. O jejum que eu escolhi é que vocês não escondam-se dos seus semelhantes. O jejum que eu escolhi é que vocês desatem os laços de injustiça onde vocês conseguirem encontrá-los e desatá-los. O jejum que eu escolhi é que vocês quebrem as cadeias que vocês possam quebrar daqueles a quem vocês encontrarem. São objetivas, subjetivas, psicológicas, de natureza espiritual, de qualquer natureza que a gente encontre. E dá para a gente muitas vezes ir quebrando com atos de amor, de misericórdia, de companheirismo, de silêncio solidário, de presença de pratos de comida, de coisas muito singelas que são as profundamente libertadoras. Porventura o jejum que eu escolhi não é esse, que ao invés de vocês se tornarem essas pessoas voltadas para si mesmas, vocês se abram para o seu próximo, aí vem a cura. Aí diz assim, então, se vocês fizerem isto, a vossa cura brotará sem detença. E a vossa escuridão se transformará como na luz do meio-dia. E vocês se tornarão como um jardim regado. E vocês serão os reconstrutores das ruínas antigas e os provedores das perspectivas das novas gerações. E o texto é longo e lindo, falando dessa ação de cura terapêutica, quando você para de ficar olhando para você mesmo, olha para o outro. E você se salva no outro. E você se salva, o outro é a minha salvação. Tem um texto meu, inclusive, aí no caiofabio.net, que é o meu portal, onde tem uma lupinha lá, está escrito justamente isso. O próximo é a minha salvação. Como também essa história de quer amar a Deus, ame a Deus no próximo. Porque se eu não aprender a amar a Deus no próximo, o resto é balela, meu irmão. Porque o apóstolo João diz, como é que eu vou dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo a quem eu vejo? O resto é balela, é papo furado. E a gente começou com amar não é gostar, mas esse amor que não precisa gostar, e nem precisa conhecer intimamente, e nem precisa apreciar o odor de nada, ou de coisa alguma, é essa decisão que a gente precisa tomar. Ela é curadora, ela é terapêutica para os outros e, sobretudo, para nós. Eu sou transformado nessa ação, sem nem perceber. E não posso fazer isso com jactância. É um privilégio de ser, de existir, de estar aqui. E aí, quanto mais eu pratico isso, mais se transforma em sistema nervoso parasimpático na minha vida. Se transforma em víscera. Porque no final das contas o que ele está dizendo é que o nosso corpo precisa ser feito de amor e perdão. E isso precisa ser como minhas tripas. Não pode ser algo que eu tenho que pensar para fazer. Tem que acontecer naturalmente dentro de mim. E aí sim, é um exercício. E eu gosto muito da ideia, e é óbvio que essa leitura minha nada tem a ver com a leitura religiosa do texto que eu vou citar. O texto cabe uma série de outras leituras religiosas, mas se a gente pega aquela cena dos apóstolos atravessando o mar no meio de uma tormenta, e aí lá vem Jesus andando, e aí eles se assustam com aquilo, diz, não pode ser, né? Não é Jesus. E aí Pedro diz, não é. É um fantasma. É um fantasma, Então, pois venha Pedro.
E Pedro vai, e Pedro anda sobre as águas enquanto olha para Jesus. Mas quando ele tira o olho de Jesus, ele afunda. Isso, reparando, porém, na força dos ventos e nas ondas submergidas. Ele submerge. Para mim, isso é uma imagem tão bonita, se eu imaginar o mar e aquela tormenta como os nossos sentimentos. A gente vive numa turbulência de sentimentos. A única forma de eu não afundar nesses sentimentos e naufragar em mim mesmo é se eu não tirar os olhos do amor. Na hora que eu desvio o olho do amor, eu afundo, eu me perco em mim, eu naufrago. Então, enquanto ele manteve os olhos no Cristo, ele não afundou, mas quando ele perdeu a referência do amor, ele afundou nele mesmo, nas emoções, nas tormentas, que nós somos pessoas atormentadas. Claro. Todos nós somos. A gente, na frase que você disse, que eu falei, que é uma que está recorrentemente lá no meu portal, caiofabio.net, eu sou salvo no próximo. E eu estou falando desse dia a dia, de manutenção da minha humanidade, da minha saúde mental, da minha saúde relacional, do meu amor a Deus se renova em ti. Toda vez que a gente te liga e diz, você está bem, Vilela? Eu também estou me fazendo bem, interessado no teu bem-estar. O teu bem-estar me salva. A minha alegria pelo teu bem-estar se transforma numa alegria redentora no meu coração. E te enxergar me ajuda a me enxergar também, todos os dias. E eu fico muito grato de ter vindo aqui hoje com você, meu amigo querido Vilela, na companhia do Marcos, tão querido e tão doce, para uma conversa que foi uma interação de complementariedade, de integração, de carinho e de amor, onde nós falamos exatamente a mesma mensagem o tempo todo, enfatizando as mesmas coisas, que são aquelas que transformam a vida da gente sem que a gente perceba. Porque o milagre das grandes transformações é a gente olhar para o outro, porque no olhar do outro eu me mudo, sem que eu perceba. Eu não preciso fazer grandes esforços. Se eu ando na tua direção, o caminho na tua direção é o caminho que vai me transformando à medida em que eu me aproximo de ti. O tempo todo. E isso não tem que ser algo premeditado, nem forçado, nem demanda grandes elaborações. É simplesmente o ato simples de focar no Cristo que está em ti, no amor que você representa. E não me perder em mim. E não me perder em mim mesmo. Porque quando eu olho para você, eu me vejo. É por isso que, e se tem essa discussão às vezes, os médicos fazem autópsia. Como, não é? Os médicos fazem autópsia. Morre. Mas como pode fazer autópsia? Ele não está fazendo nele, ele está fazendo no outro, deveria ser naquela. Não é autópsia. Porque ao abrir o outro, eu estou me abrindo. Eu estou abrindo um corpo que é igual ao meu.